A questão é essa. Será que estamos sendo sinceros com Deus? Será que estamos sendo honestos com Deus? Porque às vezes a gente faz as coisinhas erradas até de esconder de Deus. Gente, isso não tem cabimento. Faça um pecadinho aqui, um pecadinho ali. Pecado não tem tamanho, mas faça um pecado aqui, um pecado lá. E vai deixando. E vai fazendo de novo. E vai fazendo, e vai fazendo. Aí quando você vai ver, você está acumulado de pecado. Aí você vai lá, faz uma oração. Ó Deus, me perdoe pelos meus pecados. Mas no outro dia está fazendo a mesma coisa. O verdadeiro tolo é aquele que persiste no erro. Gente, vamos parar dessa coisa que igreja salva. Vamos parar com esse negócio que eu fui na igreja e eu estou salvo. Gente, vamos salvar nós. Vamos salvar a nossa família. Vamos pregar a palavra de Deus para aqueles que não têm amor no coração. Que estão jogados aí pela rua, jogados pelo mundo. Porque não conhece o amor de Deus, não conhece as leis de Deus para seguir e ter o amor e uma paz. É isso que as igrejas têm que fazer. Eu sempre digo, a verdadeira igreja está dentro de vosso coração. Jesus veio no mundo, não pregou sobre igreja. Nos 10 mandamentos não está escrito, ide à igreja todo sábado ou todo domingo. Jesus não deixou esse exemplo para nós. O que ele fez? Ele peregrinou, ele foi em Jerusalém, Galiléia, ele foi nos locais onde tinha leprosos, ladrões, cobradores de impostos, pescadores. Jesus foi em todos os lugares, porque ele sabia que o papel dele era vir mostrar quem era o seu Pai. E ele fez a vontade do Pai dele. E ele morreu por mim e por você. Este é o exemplo que você tem que seguir. Como diz aqui mesmo, no livro de 1 João, aquele que diz estar nele, também deve andar como ele. Se você diz que acredita em Jesus, que acredita em Deus, faça o que Jesus fez. Não tente se igualar, você nunca vai se igualar a Jesus. Mas faça as vontades de Deus. Faça as atitudes que Deus... Tome as atitudes que Jesus teve. Leia a Bíblia que você vai ver a história que Jesus passa para nós. O amor que Jesus teve pelo mundo. Esse amor que Deus deu. Seu Filho único para morrer por nós. E nós muitas vezes não valorizamos. Nós muitas vezes transgredimos a lei de Deus. Que pecado! Que pecado! Transgredir a lei de Deus. Fazer 9... Fazer 8 e deixar 2. Fazer 6 e o resto já era. Pense bem, a Bíblia está falando. Faz todos os mandamentos. O nosso inimigo não é o teu companheiro, o teu próximo. Como diz lá em Efésios 6:10. Fortalecei-vos no poder e na força de vossa graça. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. É contra o diabo. O teu irmão não é teu inimigo. Por isso perdoe. Não é na carne que nós estamos tendo que ter guerra. É contra o inimigo. E primeiro, antes de você guerrear contra o inimigo, vença o inimigo que está dentro de você. Vença esse pecado que ainda te incentiva. Tire isso do teu coração. Dê espaço para Jesus entrar e habitar e fazer de você um novo homem. Siga as leis de Deus na reta, porque essas leis são necessárias para a gente. Essa lei é importante para a gente. E é muito importante. Aí muita gente vai perguntar, mas qual que é o propósito da lei? Vamos lá em Romanos 3:20, que eu vou explicar. Romanos 3:20, a Bíblia vai nos responder. Diz assim: porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Pois o que vem pela lei é pleno conhecimento do pecado. Quer dizer, portanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Quer dizer, a gente tem que seguir as leis de Deus, porque ela nos mostra que a gente conhece o pecado. A gente nasceu no mundo do pecado. Se a gente segue a lei de Deus, a gente está distanciando do pecado. Você está conseguindo diferenciar o erro, o errado do certo. Quem não segue a lei de Deus, acha que não tem validade, não segue. Temos que agradar a Deus, temos que amar a Deus, respeitar Deus. E respeitar Deus não é ajoelhar na frente de um palanque, ou ir no palco e ficar falando lá um monte de coisa e depois pedir dinheiro. Não. Respeitar a Deus é você honrar os mandamentos que Ele passou.
Igual você honra os mandamentos que sua mãe ou seu pai passa para você na tua casa. Não faça isso, não suje isso, não mexa nisso, porque eles querem o seu bem. A mesma coisa Deus quer com você. Esses mandamentos é para a tua própria felicidade, para a tua própria alegria, para o seu próprio ser, para a tua salvação. Como seu pai vai falar, filho, não faça isso, não coloca o dedo aí que vai machucar, não coloca o dedo aí que faz dodói. Deus fez isso com nós. Não faça isso, porque isso vai te levar para a perdição, meu filho. Não faça isso, porque isso é do inimigo, vai te atrapalhar. Deus está apenas querendo te ajudar. Como seu pai e sua mãe dão os mandamentos, esses mandamentos são para o seu próprio bem. Não é à toa que eles foram feitos em cima do amor, porque o amor se resume em pai e mãe. Outra coisa importante, podemos nos salvar observando a lei? Será que nós podemos nos salvar observando a lei? A Bíblia nos diz em Romanos 3, 27 ao 31, a seguinte palavra, acompanhe comigo, diz assim: onde está logo a jactância? Foi excluída? Porque da lei? Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que um homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, é um só, que pela fé a justificar as circunstâncias, e também por meio da fé é incircunscrição. Anulamos, pois a lei pela fé, de modo nenhum, antes estabelecendo a lei. Se a gente não seguir a lei e não ter fé, a gente não é salvo. Eles andam em conjunto. Podemos nos salvar observando a lei? Sim. Porque se você estiver cumprindo a lei de Deus, você não está pecando. E o que é que leva o cara à perdição? Ao inferno? É o pecado. Meus amados, se nós não pecar, nós não vamos para o inferno. Com a fé também. É necessário a fé, o amor às leis de Deus. Em conjunto. Pois assim nós teremos uma vida eterna em Jesus Cristo. Como diz lá em Mateus 7, 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Quer dizer, nem todo aquele que grita Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Você fala, poxa, mas aquele cara conhece tanta palavra de Deus, mas aquele fulano tão famoso, tal, fala tão bonito. Às vezes ele não entra. Às vezes aquilo lá, ele deve estar pecando, talvez. Você não sabe? Ah, mas ele prega, ele dá cada sermão. Gente, preste atenção no que é que ele propõe a você. Falar de Deus é uma coisa. Usar Deus para fazer propaganda é outra. Usar Deus para se safar é outra. Usar Deus para se aparecer é outra coisa. Pense bem no que ele está passando para você. Pois tem muitas gente fala, poxa, mas eu espantei demônios, eu preguei vossa palavra e não entrei no reino dos céus porque você não fez a vontade do Pai. A vontade do Pai não é você ficar apenas não fumar, não comer carne de porco, não... Cara, aí entra a questão da saúde. Mas isso não se condena ao pecado. Aí é a tua saúde que se envolve. Não está nos 10 mandamentos, não fumar, não beber, não comer carne de porco. Gente, o que entra na tua boca não te peca. O que peca é o que sai do teu coração para fora, da boca para fora. Isso é o pecado. O que entra... Claro que eu não vou tomar veneno, não vou comer carne não vou comer uma carne gordurosa, não vou tomar bebida alcoólica. Isso é aí entra a partida da saúde. É errado tomar bebidas alcoólicas? Faz mal para a saúde? Faz. Fumar? Faz. Só que tudo tem seu limite. E não é condenável ao pecado como muita gente pensa que é. Porque a Bíblia diz que o que entra na tua boca não faz mal. O problema é o que sai. Porque o que sai vem do coração. E o coração é o que fala do amor ou da tristeza. Vamos concluir aqui o nosso momento de fé de hoje. Eu quero agradecer primeiramente a vossa presença, que esteve aqui conosco hoje, aprendendo a palavra de Deus. Espero que você tenha aprendido o que significa para nós, o que é e para que nós necessitamos tanto dos mandamentos de Deus. Vou fazer um resumo. Meus irmãos, Deus é maravilhoso e Ele só quer o nosso bem. Os mandamentos que Ele impôs no nosso caminho é porque Ele não quer ver nós na perdição e nem para o inferno. Deus quer ver, depender de Deus, todos estariam no céu, porque é a vontade do Pai. Esses mandamentos que Deus deu para nós era para a gente nos proteger contra o inimigo e nos preservar das coisas erradas do mundo. Pois essa vida é passageira. Logo tudo passa e virá novamente a vida eterna com Cristo Jesus. E viveremos eternamente felizes, se Deus quiser, se nós quisermos. Porque não depende apenas eu querer. Eu não posso te salvar. Você tem que se salvar por sua fé, por sua obra, por seu respeito em obedecer aos mandamentos de Deus. Deus quer o seu bem.
E é por isso que Ele pede para você hoje, se entregue a Deus. Seja você católico, seja você evangélico, seja você conhecedor ou não da palavra de Deus. Se entrega ao Deus. Se entrega a esse Deus misericordioso, Deus único, Deus salvador, Deus amado. Eu não estou aqui fazendo propaganda de igreja, não estou aqui levantando bandeira de nenhuma religião. Porque para mim, o que importa, é como diz em Mateus 28, ide pregar o evangelho a todas as criaturas. Eu não me importo onde eu vou, não me importo com quem que eu falo, o importante é pregar a palavra de Deus, isso é necessário. Se trancar dentro de um tempo, ficar lá o resto da vida pregando, isso pra mim é importante porque tá falando de Deus. Só que tem coisas mais importantes do que isso. Tem como a gente expandir isso. Acho que falta um pouco das igrejas é expandir essas pregações e pregar o evangelho mesmo a todas as criaturas, aos perdidos pela sociedade, entre aspas, que não estão perdidos. Talvez quem está perdido talvez não ainda liberou esse amor que tem para liberar. E é papel da igreja, é papel nosso ensinar a palavra de Deus. É por isso, se entregue a Jesus. Se você já está indo numa igreja, ou já foi batizado, ou já conhece a palavra de Deus, mesmo assim, se entregue ainda mais. Abre o seu coração a Jesus. Pregue aos teus parentes, aos teus amigos, a verdadeira validade, a verdadeira, vamos dizer assim, a verdadeira responsabilidade que nós temos que ter para aprender a palavra de Deus. Vamos deixar com amor um pouco, não só a razão, mas a emoção um pouco aí dentro de nós. Vamos deixar que todos aprendam como é importante os mandamentos da lei de Deus. E é com isto hoje, terminando aqui esse momento de fé de 2011, estaremos juntos aí muitos dias. Quero fazer uma oração por você. Feche seus olhos, com sua cabeça, por favor. Vamos orar, vamos falar com Jesus. Ó Deus misericordioso, com muita alegria estamos reunidos mais uma vez na vossa presença, ó Deus. Hoje estamos aqui sobre os 10 mandamentos e a importância que Ele faz para nós. Nós estamos gratos, Pai, por ter um Pai misericordioso que sempre nos abençoe e sempre nos ilumina. Ó Pai, nos mostrai com mais clareza, nos mostrai com amor, como o Senhor sempre fez, os mandamentos, para que a gente cumpra sem errar. Nos perdoe se a gente erra, que a gente falha. Nos fortalecei contra o inimigo e contra a força maligna. E nos fortalecei com a armadura de Deus, para que a gente vença os inimigos que tentarem nos derrubar. Nos fortalecei na vossa palavra, nos fortalecei no vosso caminho. Tirai todas as coisas ruins que estão em nossas vidas. Nos alegrai, Pai. Nos dê força para que a gente vença o inimigo. Nos dê fé e responsabilidade para honrar os seus mandamentos que tu passou para nós, ó Deus. Nos perdoai por nossas falhas, por nossos erros. Abençoai o momento de fé que aconteça agora recentemente, mais vezes. Que as pessoas aprendam e adquirem esse conhecimento, não por mim, mas pelo Senhor. Que assim buscarão a salvação, cumprindo os mandamentos de Deus. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Lhe agradeço mais uma vez. Estamos juntos há mais de quantos anos, ó Deus? Sempre e sempre estarei contigo. O Senhor sempre estará comigo, pois o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E é por isso, ó Pai, abençoai esse rebanho que está me ouvindo. Abençoai essas ovelhas, ó Pai, para que eles sempre estejam reunidos com o pastor que é vosso, meu Deus poderoso. Abençoai, Senhor, aquelas ovelhas perdidas, para que elas encontrem novamente o caminho e se unem ao rebanho de Deus. Nos abençoai, ó Pai, e nos perdoai pelos nossos pecados, pelos nossos erros. É que eu peço e agradeço, em nome de Deus misericordioso. Amém. Eu agradeço pela vossa companhia mais uma vez. Deus os abençoe, esteja com Deus e nunca se esqueça. Obedeça os mandamentos de Deus, só vai lhe trazer vontade. Momentos de fé, aqui você se encontra por Deus. Tenha um bom dia.